Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 29 de agosto, vamos meditar no Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 6, versículos 17 ao 29. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós gostaríamos de partilhar um único ponto de meditação que reverbera e aprofunda um pouco a problemática que esse Evangelho de hoje nos traz. Vemos na figura de Herodes um homem que, se colocando ali na posição de muitas vezes ouvir João Batista, se via admirado das suas palavras de profeta. E que, ao mesmo tempo, acolhendo o dom de profeta de João Batista, se via também incomodado, embaraçado, como o Evangelho trouxe, inclusive, a palavra, quando a palavra que penetrava no coração de João Batista, que entrava no coração dele, denunciava o pecado que ele guardava consigo. Quando lemos esse Evangelho e partimos desse ponto, nós somos convidados nesse dia a adentrar nos sentimentos do coração de Herodes e reconhecer se no nosso coração bate um coração inconstante, bate um coração
apegado em si mesmo, bate um coração que admira a verdade, o quão ela é bonita, a verdade do Evangelho que vai anunciando coisas maravilhosas na nossa vida, mas que não deixa essas maravilhas mudar a pedra do nosso coração não convertido. O Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia que alegra a nossa vida, porque por meio dele podemos mudar, podemos literalmente converter, dobrar, mudar o sentido e a direção dos passos que vivíamos. Mas isso se temos um coração pobre, humilde, manso, para deixar que o Evangelho anunciado venha a se tornar uma palavra encarnada nas nossas vidas. Será que nós estamos muitas vezes lendo esse Evangelho no sentimento de achar que Herodes fez algo bárbaro e não estamos nos aproximando de uma meditação sincera da nossa vida, de que repetimos por tantas e tantas vezes o que Herodes faz? Quando escutamos um Evangelho e logo após nos colocamos em uma prova de fé e não tornamos aquele Evangelho uma ação e não damos o espaço no nosso coração de morrer para si mesmo, para nascer do Evangelho, para nascer da água e do Espírito, para nascer de novo da palavra vida, que por ser vida, torna a nossa vida realmente nova. Isso é o anúncio do Evangelho nas nossas vidas. A vida nova, a ruptura. Se Herodes tivesse se colocado na disposição dolorosa de abrir mão daquele pecado que estava ludibriando o seu coração, iludindo as zonas de felicidade, os horizontes de felicidade, o egoísmo, a soberba, a traição ao seu irmão, ele poderia terminar diferente esse contexto que aqui hoje escutamos como o Evangelho. No caso de Herodes não há mais jeito, mas no nosso caso, nós temos tempo sim. Nós podemos hoje, ouvindo o anúncio desse Evangelho, nos comprometermos que a palavra fira o nosso coração, para que nós não venhamos a ferir os profetas que anunciam a palavra de Deus nas nossas vidas. Para que nós não venhamos a ferir o próprio Cristo quando renegamos a sua palavra, quando renegamos a sua vontade, porque estamos apegados naquele pecado, naquele vício, naquela mania, naquele desvio de caráter. Quantas e quantas vezes falamos sobre isso nas nossas casas de acolhimento? Quando percebemos que precisamos identificar os nossos desvios de caráter, aquelas atitudes que vão agindo e reagindo em nós quase que inconsciente, porque não deixamos a palavra aprofundar no terreno do nosso coração, porque não deixamos a palavra fazer morrer o pecado, fazer morrer a birra, fazer morrer a mania que estamos apegados de viver pelas nossas próprias diretrizes e não tornamos o Evangelho a diretriz da nossa vida e não tornamos o Evangelho uma das fontes de espiritualidade, de devoção que deixa o nosso coração ser configurado ao próprio Cristo. Que hoje, meditando no amor à verdade do Evangelho, na disposição de ouvirmos os profetas que anunciam a verdade nas nossas vidas, e por muitas vezes o anúncio de um profeta a mim, a você, é uma denúncia de um pecado que carregamos. E se formos pobres e humildes, batemos no nosso peito, batemos no nosso coração, por minha culpa, minha tão grande culpa, eu feri o meu Senhor que fala nesta palavra e arrependido disso, arrependido deste hábito, deste vício, desta mania, deste desvio de caráter,
eu me coloco numa reconciliação com o Senhor, para abrir mão disso e passar adiante, para nascer de novo, nascer do Evangelho, nascer da palavra do Evangelho, da palavra de Deus por meio do Evangelho. E assim conseguirmos desfrutar das maravilhas do Senhor e honrar os profetas que o Senhor vai colocando nas nossas vidas, honrar o próprio Cristo que fala por meio deles, porque um profeta é uma boca de Deus, é aquele que anuncia o que Deus quer revelar a mim e a você, meu irmão. Deixemos que essa palavra, nesse único propósito de meditação, possa ir reverberando, possa ir penetrando aquilo que nós precisamos mais abrir mão nesse dia, para sermos uma palavra encarnada, atualizada, que revela um coração apaixonado por Cristo e, por isso, é configurado aos sentimentos e os pensamentos dele. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, nos acolha no seu colo materno, nos levando até o fim no cumprimento da nossa vocação e das exigências de conversão que o Senhor chama a mim e a você ao longo dos dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.